noite, todo mundo. É um prazer receber vocês aqui nesse encontro do Grupo Grão para discutir algumas questões que estão na nossa realidade atualmente e que são importantes para a reflexão. Para começar esse encontro de hoje, eu vou convidar o André Liberali, que vai falar um pouco da iniciativa e do que faremos hoje com o nosso convidado. Então, eu passo a palavra agora para o André. Então, boa noite a todos, a todas e a todos. O Grupo Grão tem o hábito de fazer alguns tipos de atividades extra, vamos dizer assim, ritualísticas dos nossos encontros, para convidar pessoas que possam nos ajudar a compreender o cenário político, econômico, social em que a gente está vivendo. Então, como normalmente a gente fazia isso presencialmente, em função, vamos dizer assim, da pandemia, no primeiro momento que a gente está fazendo esse encontro, e pelo lado positivo de ser feito via Zoom, a gente pode incluir nossos amigos e amigas e amigos de outros estados que também fazem parte do grupo de oração. Então, hoje seria inicialmente o encontro do Beto com o Bruno, uma questão de problema de comunicação. O Bruno, enfim, não vai conseguir estar conosco hoje, mas estamos muito bem honrados com a presença do Beto aqui conosco. Ao apresentar o Beto, poderíamos falar sobre a quantidade enorme de livros que ele já fez, por todo o envolvimento dele político ao longo desde a sua, assim, infância, adolescência até os dias de hoje. Mas é melhor dizer o do Beto, que o Beto vive a mesma causa de Jesus, ele tem uma adesão muito grande por ela, e como pessoa que acredita na justiça social para todos, ele tem testemunho não só em termos de discurso, mas em termos de prática também. Além do mais, é um grande amigo e alguém que eu tenho um carinho muito grande e uma admiração muito grande. Então, seja bem-vindo, Beto, para essa nossa conversa hoje. Eu quero agradecer a Fernanda e ao André por esse convite, ao Grupo Grão, que está debutando, né, comemorando 15 anos. Pena que a gente não possa fazer um baile de debutantes. Não sei se todo mundo aí já participou de baile debutante, tem gente jovem, né? Mas eu participei de vários. Em Minas, era tradição, quando uma moça completava 15 anos, né, fazer um baile. O pessoal de classe média e classe alta, todo mundo tinha que ir de terno, os homens, né, terno azul marinho. E havia uma grande festa para comemorar essa passagem da adolescência à idade adulta um pouco, na medida em que antigamente as moças casavam muito cedo, né? O que felizmente já não acontece hoje. Pois bem, eu queria começar falando um pouco da conjuntura que nós estamos vivendo hoje no nosso Brasil, especificamente sobre essa expectativa criada aí em torno do 7 de setembro, em que muitos esperavam aí que o Bolsonaro desse um golpe de Estado e que ele mobilizaria multidões, fecharia o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e, enfim, realizaria o seu sonho de governar como ditador. Toda a trajetória de vida dele assinala essa forte tendência da personalidade política que ele tem. E então os caminhoneiros, nesse sentido, exerceriam um papel preponderante, como ocorreu no Chile, em 1973. Eles contribuíram decisivamente para emplacar a ditadura de Pinochet, parando o país. Bloquearam as estradas, e aqui fariam a mesma coisa, né? Além do bloqueio, eles iriam paralisar a economia e invadiriam, né, as sedes das instituições republicanas. Mas o tiro saiu pela culatra, né? Com exceção de São Paulo, as manifestações tiveram pouca adesão, Brasília um pouco mais também.
E a maioria dos participantes era gente de familiares de policiais civis e militares, que são os dois nichos de apoio de Bolsonaro. E o bloqueio das estradas ele durou poucas horas e o Congresso e o STF não foram invadidos. Mas quando ele discursou na Avenida Paulista, ele cometeu um crime de responsabilidade ao ofender diretamente dois ministros da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes, de quem ele declarou não cumprir ordens, e o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, o pavio do suposto golpe não pegou fogo. Agora, provocou muita fumaça. E no dia seguinte do feriado nacional, o sistema financeiro viu desabar todos os seus índices, o que obrigou os donos do mercado a correrem e convocar o ex-presidente Michel Temer para entrar em campo e convencer o Bolsonaro a assinar uma carta de retratação, de modo a evitar o impeachment acionado pelo judiciário e acalmar o mundo das finanças. Muitos apoiadores do presidente agora o criticam pelo recuo, considerado traição. Houve golpe? Houve, mas não no dia da independência. O golpe ocorreu em 2016 e foi perpetrado por traição pelo vice-presidente da República, Michel Temer, que logrou induzir o Congresso a derrubar a presidente Dilma, e desde então houve desdobramentos, e o mais significativo deles foi a eleição de Bolsonaro a presidente da República em 2018. A partir da posse, em janeiro de 2019, teve início o desmonte do Estado brasileiro, sucessivas privatizações do patrimônio público e a progressiva militarização do governo. Acrescem-se a isso o negativismo que induziu o governo a considerar a pandemia da Covid-19 uma mera gripezinha e ser obrigado a nomear 4 diferentes ministros da Saúde, além de se enredar na corrupção apurada agora pela CPI do Senado, que envolve a compra de vacinas e insumos. Agora, em meados de setembro, esse cenário não é nada favorável à reeleição de Bolsonaro no próximo ano, como, aliás, o Datafolha ontem, na sua mais recente pesquisa divulgada, o comprovou. O apoio a ele se reduz, no momento é de 22%, a economia entra em colapso, a inflação se soma ao acelerado aumento dos preços dos combustíveis e alimentos, em especial, a crise hídrica se agrava, o desemprego se expande, o prestígio internacional também desaba, e a justiça aperta o cerco em torno dos filhos do presidente acusados aí de graves delitos. Agora, há quem opine que, ainda assim, diante da impossibilidade de ser reeleito, Bolsonaro haveria de dar um golpe no golpe, a semelhança do AI-5, o ato institucional número 5, que representou um golpe no golpe durante a ditadura militar. Eu não partilho dessa opinião, por considerar que, para tanto, ele precisaria contar com fatores que, ora, lhe faltam, como o apoio de potências internacionais, isso não existe, a confiança do mercado financeiro, que também não existe, pelo contrário, ampla sustentação popular. A gente viu que as mobilizações, com exceção de São Paulo e Brasília, foram insignificantes. Aprovação da grande mídia, que também não existe. Em especial, o respaldo das Forças Armadas. Hoje, a gente sabe que Bolsonaro, que é comprovadamente ligado a milícias, tem sim o apoio de nichos expressivos das polícias civil e militar.
mas, a meu ver, não das Forças Armadas, ainda que alguns comandantes, como o da Aeronáutica, o apoiem publicamente. Pelas Forças Armadas, ele é tolerado, mas não creio que elas estariam dispostas a uma nova versão do golpe de 1964, que levou o Brasil a 21 anos de ditadura. Ainda mais quando já não há uma Casa Branca disposta a patrocinar a quartelada. E, para amplos setores da população, importa que Bolsonaro, e eu me incluo aí, sangre até o último dia de seu governo. Assim, o contraponto com Lula, cujos índices sobem a cada nova pesquisa eleitoral, ficaria polarizado e impediria o surgimento de uma candidatura forte como terceira alternativa. Se Bolsonaro fosse derrubado pelo impeachment e seu vice, o general Mourão, assumisse, isso sim, eu acredito que poderia diluir a atual polarização e favorecer o aparecimento de uma terceira via, que seria uma enganosa candidatura de direita travestida de moderada. E assim poderia alavancar uma alternativa entre o que a grande mídia chama de polos extremos, o direitismo de Bolsonaro e o esquerdismo de Lula. Eu considero que ainda bem que o Brasil agora tem um Luiz no fim do túnel, mas seria um equívoco a oposição restringir a campanha eleitoral à figura carismática do ex-presidente. É preciso formular o quanto antes um novo projeto de Brasil. Isso eu considero essencial para 2022. Um projeto capaz de sinalizar um futuro imediato no qual haja redução das desigualdades sociais, amplas ofertas de emprego e combate à devastação ambiental. Eu creio que, sem esses princípios básicos, nós vamos, de novo, escorregar aí num eleitorarismo que pode levar a um leque de alianças tamanho que dilua a força da candidatura do Lula e, por outro lado, ainda que ele seja eleito, que dilua, esvazie completamente o caráter progressista de seu governo. Então, essas são as coordenadas que eu gostaria de colocar em respeito à atual conjuntura. Em resumo, golpe houve, sim, em 2016, e o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é apenas o desdobramento desse golpe. E ele tem que ser estancado, e eu acredito que só será estancado com as eleições do próximo ano. E aproveito para lembrar que nós estamos comemorando no Brasil o centenário do nascimento de duas figuras de suma importância para a nossa história, dois Paulo. O Paulo Freire, que completaria 100 anos no próximo domingo, e o Dom Paulo Evaristo Arnes, que completaria 100 anos no último dia 14. Eu tive a felicidade de ser amigo dos dois, acompanhá-los em suas atividades. Dom Paulo foi uma pessoa com quem eu tive uma ligação muito estreita, porque ele era bispo auxiliar de São Paulo durante o regime ditatorial e responsável pela pastoral carcerária, mas foi proibido de visitar os presos políticos, né? Especificamente os frades dominicanos presos aqui no centro, lá no centro de São Paulo, no presídio Tiradentes. E acontece que o cardeal Rossi, que era o arcebispo da cidade, havia apoiado a ditadura, havia minimizado a nossa prisão, e mais do que isso, ao ver as marcas de tortura nos frades, ele declarou na saída do DOPS à imprensa que os frades tinham caído da escada, ou seja, repetiu o argumento que ouviu da boca dos delegados. E, portanto, isso indignou Roma, o Papa Paulo VI, e ele foi chamado a Roma, foi advertido,
E no dia seguinte, quando ele desceu em Guarulhos do avião, a imprensa comunicou a ele que ele tinha sido destituído do cargo de arcebispo de São Paulo e tinha sido removido para Roma. E Dom Paulo Evaristo Arnes foi nomeado no lugar dele. E aí Dom Paulo, a primeira coisa que fez, o primeiro gesto de Dom Paulo foi nos visitar, porque aí já ficaria complicado a ditadura impedir a entrada do novo arcebispo de São Paulo num cárcere de prisioneiros políticos. E a partir daí Dom Paulo sempre nos acompanhou. Depois que saí da prisão, o assessorei em muitos episódios que descrevo aí nos meus livros, até mesmo na proximidade dele com Fidel Castro, né, como eu conto no livro Paraíso Perdido. E o Paulo Freire eu conheci através do seu método, porque tive a sorte de morar no Rio com a primeira grande instituição que abraçou a pedagogia dele, que foi o MEB, o Movimento de Educação de Base, e o presidente fundador do MEB, mais tarde reitor da PUC de São Paulo, Luiz Eduardo Vanderlei, era meu companheiro de república de estudantes. Nós morávamos juntos. Então, ali eu já tive a oportunidade não só de conhecer, como aplicar o método Paulo Freire num trabalho com operários em Petrópolis, na Fábrica Nacional de Motores. Paulo Freire, depois que ele sofreu prisão em Pernambuco, ele se refugiou na Embaixada da Bolívia no Rio, e eu fui visitá-lo na Embaixada. Eu morava no Rio, em 64, também tinha sido preso em junho por 15 dias, junto com toda a direção da Ação Católica, e ali que eu o conheci pessoalmente. E depois mantivemos contato, né? Ele ficou exilado até 1980, mantivemos contato por correspondência e, ao mesmo tempo, por atuação, porque eu abracei aí a proposta dele de educação popular quando saí da prisão, fui morar numa favela no Espírito Santo e depois me integrei ao Centro de Educação Popular do Instituto Sede Sapiência, aqui em São Paulo. E quando ele retornou do exílio, veio para São Paulo e, por sorte, morando no mesmo bairro em que fica o nosso convento, Perdidas. Então, de modo que nós tínhamos ali uma proximidade, eu sempre ia filar o almoço na casa dele, conversávamos, trocava muita experiência, acompanhei todo o processo dele de inserção na PUC, de secretário de segurança, melhor dizendo, secretário de Educação da Luísa Erundina, e fizemos um livro junto, graças à mediação do Ricardo Couto, essa escola chamada Vida. E depois eu acompanhei até os últimos dias, né? Inclusive já impedido de viajar por causa da enfermidade, ele me pediu para representá-lo em Havana, onde ele foi o primeiro brasileiro a receber o título de doutor honoris causa da Universidade de Havana, mas, infelizmente, não me foi possível atendê-lo porque eu tinha uma viagem muito complicada, já toda marcada para a Palestina, né, para Israel e Palestina. Então, não me foi possível. Então, é isso que eu queria registrar, que as pessoas mais jovens aí, que não conhecem a vida e a obra dessas duas figuras imprescindíveis da história do Brasil, Dom Paulo Evaristo Arnes e Paulo Freire, que tratem de se interessar, porque vale a pena, né? São exemplos excepcionais e que, ao mesmo tempo, fortalecem a nossa coragem e a nossa esperança. Isso é que é fundamental. E agora acaba de sair um livro de vários autores, do qual eu participo, chamado Boniteza em Paulo Freire. Era um termo que ele gostava muito, boniteza, é bem nordestina essa expressão, e é um livro que eu recomendo a todos também. Era isso, e agora fico à disposição de vocês para o nosso bate-papo. Obrigado. Obrigada, Beto.
pela exposição, pela discussão, e como eu falei no início, e agora eu vou repetir, se a gente puder, por favor, levantar a mãozinha fica aqui embaixo, na parte de baixo da sua tela, quem tiver no computador, e aqui embaixo tem, então, um lugar chamado reação ou reactions. Se vocês apertarem ali, vocês vão ver que tem levantar a mão ou raise hand. Aí é só levantar a mãozinha e aí a gente forma uma filinha para falar, porque ele dá a ordem certinha, é mais fácil, eu não preciso controlar nada. Se alguém não conseguir, aí me avisa e aí eu coloco. Eu combinei com o Beto que a gente faria 2 perguntas e daí entraria, o Beto responderia, depois mais 2, e ele responde, e assim vai. Eu também vou pedir para todo mundo que depois que fizer a pergunta, se puder baixar a mãozinha, a gente também agradece, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, para falar, então, seria o André, então pode abrir, a gente vai... Lu, você pode liberar aí o som ou eu preciso... Tem que ser eu, né? Eu vou liberar para quem quiser falar, mas vou pedir para que todo mundo deixe a câmera mutada. Pode falar, André. Grato aí, Beto, pela sua explanação. Agora, imaginando que um governo, vamos imaginar que seja do Lula, pelo menos nesse momento ele está na liderança, ele vai pegar um Brasil diferente que ele pegou em 2003. Tipo assim, um Brasil, do ponto de vista com inflação muito alta, com desemprego acelerado e principalmente com uma reação de ódio ou uma forma, vamos dizer, de organização da sociedade do ponto de vista afetivo muito diferente do que foi lá atrás. E, obviamente, as pessoas já vivenciaram o governo Lula e por tudo que aconteceu, inclusive com a questão da Lava Jato, não tem interesse de continuar e vão, enfim, dentro dos problemas. O que se imagina que se poderia fazer como sociedade organizada, sem considerar a bola de cristal, mas termos de princípio, de movimento, para fazer com que seja possível um governo Lula e quais seriam, vamos assim, os principais objetivos para serem perseguidos, não a questão do meio ambiente e do combate da fome, que isso já é colocado, mas como sociedade civil organizada e progressista. Martin, se você quiser, você é o próximo, Martin, se quiser já abrir sua câmera para comentar. Pode abrir, Martin. Foi um prazer estar conversando com o Frei Beto aqui, é uma grande satisfação, viu? Então, acho que um pouco tem a ver com a pergunta do André. A preocupação é que a própria mídia, né, a gente percebe que ela cria um sentimento de aversão ao Lula, apesar do mercado financeiro ter se dado muito bem durante o governo dele, né? A classe rica também não ter se dado mal durante o governo do Lula. Agora, criou-se uma imagem muito negativa para o Lula dentro dessas classes aí, né? E acho que tem um caminho aí que deve ser tentar reverter isso, não? Bem, vamos fazer. Estamos aí no próprio exercício de futurologia. Veja bem, eu acho que agora é hora de nós pressionarmos para que essa candidatura do Lula tenha embutido nela, e bem explícito, o Projeto Brasil, né? Que não seja uma candidatura centrada apenas na figura pessoal do candidato. Então, é preciso definir qual é esse projeto e, portanto, estabelecer uma pauta capaz de sinalizar essas bandeiras, que são as bandeiras principais, não mais de 5 bandeiras, até para tornar isso mais popularizável. Nada de calhamaços complexos que ninguém lê, ninguém entende, como já, infelizmente, foi feito em campanhas anteriores. Agora, essa tensão, o ódio, as fake news, tudo isso vai prosseguir. Não tem como evitá-las. Mas o Lula tem um trunfo na mão, que é, de um lado, as sucessivas anulações dos seus processos e a desmoralização formal do Sérgio Moro como juiz, e por uma instância inamovível, que é o Supremo Tribunal Federal.
Então, ainda que digam o que vão dizer, ele tem esse trunfo na mão, sabe? Ou seja, eu estou aqui livre e solto porque o judiciário assim o determinou. E o Sérgio Moro, que me condenou, que desencadeou todo o processo da Lava Jato em cima de mim, ele carece de respeitabilidade porque a Suprema Corte do país o considerou tendencioso e etc. Então, acho que ele tem esses trunfos. Segundo, a situação, como o André e o Martin disseram, vocês dois, é muito ruim. O Brasil está numa situação ladeira abaixo, em que se prevê que no próximo ano pode ser que o PIB não chegue nem a 1%. Então, diante do efeito moralista das fake news, como aconteceu em 2018, eu acho que a fome, o desemprego, o desamparo pesam mais. E a gente está vendo até nichos das igrejas evangélicas fundamentalistas reduzirem o apoio ao Bolsonaro e alguns sinalizarem o apoio ao Lula. E eu penso que é muito difícil para a direita encontrar um candidato, a chamada aí terceira via, um candidato que leve as pessoas a realmente saírem dessa polarização entre Lula e Bolsonaro. Acho muito difícil, né? Hoje correu notícia aí, não sei se já foi oficializada, de que o Ciro Gomes terá o Datena como vice na chapa dele, né? Claro, essas figuras midiáticas são sempre significativas, fortes. Mas, por conhecer os dois, eu sei que na primeiro comício que eles fizerem juntos vai ter briga, né? Porque os dois são muito independentes, os dois são muito arrogantes e não vai dar certo. É um casamento que não tem nenhum futuro, né? Se ele realmente se sacramentar. Então, eu creio isso, que teremos uma guerra de fake news, de opiniões, etc. Mas é importante que a oposição, todos nós que apoiaremos a candidatura Lula, mas principalmente os setores aí mais partidários, se capacitem para lidar com as redes digitais. Porque a direita não só é muito hábil nisso, mas ela tem a vantagem de ter o apoio também dos donos dessas redes a seu lado. Mas é preciso que a gente se prepare bem para essa guerra digital, porque ela será muito importante nesse processo. Mas é isso, é o que eu prevejo. Vamos ter um ano de muita conflitividade, muita tensão. Não há outro meio, quer dizer, não há. Fazendo uma analogia, Jesus, quando se fez presente entre nós, não escolheu nenhuma conjuntura favorável, pacífica, maravilhosa. Pelo contrário, né? Nada mais conflitivo do que a Palestina ocupada pelo Império Romano e ele entrando em choque com as autoridades judaicas. Enfim, conflitividade total que fez com que ele perdesse a vida cruelmente assassinado em idade precoce. Então, a gente tem que ver, nós temos que prosseguir nessa conflitividade sabendo que ela é inerente à história humana. Mas é importante não perder a esperança. Lembrando de uma frase genial do Marx, né? Ele dizia: um revolucionário deve ser capaz de escutar a grama crescer. Essa frase é genial, ou seja, a gente não pode perder a esperança, né? A gente precisa saber escutar a grama crescer. E é isso que um dia vai mudar esse sistema. Falar nisso, eu queria aproveitar para sugerir a vocês aí que são educadores
eu acabo de ler um livro do Jean Ziegler, que é um suíço, né, relator da ONU durante muito tempo em questões de alimentação. Esse livro acaba de ser publicado pela Cortez, chama-se O Capitalismo Explicado às Crianças. Não é bem um livro para você dar para uma criança, ela não vai entender, né? Aliás, a tradução em português não foi tão feliz, porque no original em francês é O Capitalismo Explicado à Minha Neta, né? Mas é um livro que qualquer jovem acima de 13, 14 anos é capaz de entender. Ele é extremamente didático. Agora, há muito tempo eu não vejo uma obra tão didática, tão esclarecedora, tão profunda sobre o que são as estruturas do sistema capitalista, né? E como não há possibilidade nenhuma de humanizar esse sistema, domesticá-lo, consertá-lo por dentro. É realmente um livro de muito poder de convencimento pelos argumentos ali utilizados, todo o resgate que ele faz da história, dos processos produtivos e das contradições do sistema hoje, né? Chega a dizer que ele não usa celular porque ele sabe como determinados minérios utilizados no celular custam a vida de pessoas em vários países, principalmente no Congo, na África, né? Para que esses minérios sejam explorados. É claro que eu acho um pouco exagero isso, porque se fosse assim a gente nem comeria, né? Porque os alimentos estão todos aí contaminados pelos agrotóxicos, etc. Outra pergunta? Beleza, obrigada, Beto. Tomás, por favor. Boa noite, Beto. Boa noite. Camaradas, parabéns ao Grão pela iniciativa. Vai ser ótimo também a gente poder conversar de novo com o Bruno Paes Manso. Eu lembro das atividades que vocês fizeram alguns anos atrás, né? E realmente esse tema da política pelas milícias é essencial, né? Então, eu divirjo de alguns pontos, né, que o Beto colocou aqui, queria colocar alguns elementos para tentar entender melhor, né, talvez a sua posição. Concordo plenamente que o tamanho da nossa reversão, né, da nossa situação hoje, vai exigir um governo muito mais de reconstrução, né, e nessa linha do que você colocou aqui no final, né, provavelmente precisaria se apresentar como um programa que transcendesse, né, as coisas da forma como elas estão organizadas, né? Eu concordo plenamente que o Lula tem essa capacidade, né, de diálogo com as massas, é inegavelmente a maior liderança popular que se construiu no Brasil. Mas eu acho que o que você mesmo apontou, por exemplo, como trunfo, né, reforça muito esse personalismo, né, que eu acho que enfraquece muito essa potencialidade de se apresentar como uma liderança, de fato, de um programa contra-hegemônico, né. O papel do Moro foi muito claro, né, e muito definido, e foi bem cumprido, né? Era tirá-lo da eleição de 2018. Isso foi feito, né? Quem acompanhou de perto todo esse processo, né, de Odebrecht, tudo constata, né, que de fato a corrupção foi muito grande, né, não só no Brasil, mas em diversos países da América Latina. E tanto é que as empresas, inclusive a Odebrecht, fizeram seus acordos e devolveram dinheiro, né? O que está em questão, né, muitas vezes até por problemas processuais evidentes, né, é que a centralidade da acusação em cima do Lula era um artifício, né, uma ação jurídica para
inviabilizá-lo naquela eleição. Isso foi feito, né? Assim como aconteceu em 2016, né? E você caracteriza bem como um golpe, especialmente pela rápida sucessão de alterações profundas no papel do Estado e nas relações de trabalho no Brasil, né? O teto de gastos, superá-lo, né, colocar algo no lugar, já é um imenso desafio, né? As relações de trabalho, eu temo que já foram incorporadas e que talvez nenhum partido dos trabalhadores vai se apresentar com um programa que minimamente reverta, né, as dramáticas alterações que foram feitas a partir de 2017, né, que precarizaram muito as relações de trabalho, né? Enfim, eu acho que a gente tem que superar esse personalismo. É muito difícil, né? Especialmente pela forma como agora, né, você bem colocou, né, o STF fez justiça, vamos dizer assim, em relação a uma clara perseguição política em relação ao Lula, né? Enfim, e ele vai se colocar de novo aí como o cara, né, na expressão do Obama. Eu acho que ele vai acabar sendo a candidatura da ordem, né? Não vai ser tão complicado ele criar esse programa. Enfim, vamos seguir a partir do que temos hoje, né? Inclusive, eu acho que está se criando uma série de aprovação de leis, né, que vão engessando ainda mais, né? Por exemplo, ontem à noite nós tivemos, ainda em comissão especial, mas a aprovação dessa chamada lei antiterrorismo, né, que é gravíssima, né, que é um atentado à capacidade, ao direito de mobilização e organização, né? Isso passou numa comissão especial, né? Inclusive, fazer uma saudação aqui ao correligionário da Gilda, né, o Alexandre Frota, que votou contra esse projeto ontem. Isso vai agora para apreciação no plenário da Câmara dos Deputados. Dá para barrar. Mas tem, aí, em torno disso, está unificada a bancada da bala, né? Enfim, são algumas ponderações, né? E acho que é bom lembrar que hoje, 50 anos da morte do Carlos Lamarca, né, que deixou um lema que me inspira muito: ousar lutar, ousar vencer. E a última colocação para o Frei Beto, né, se você acha que o ano que vem, para além das redes digitais, como você fala, a campanha vai se dar também na base, né? Se os processos aí que estão acontecendo de organização de base, núcleos de base, de fato vão fazer algum efeito, porque isso seria bom para tensionar, né, uma candidatura Lula, ou pelo menos um projeto que se apresentasse que não fosse vamos daqui para frente, né? Vai ser preciso olhar para trás e consertar, né, pelo menos as coisas que vieram de 2016 para cá. Obrigado. Obrigada, Tomás. Rafa? Rafa, era bom você se apresentar, porque como você, né? Só dizer quem você é. Oi, boa noite. Eu sou o Rafael, sou mestrando da PUC. A minha orientadora é a Fernanda. Desculpa pelo atraso, eu estava aqui com a minha filha e acabei dando uma esquecida. Enfim, mas gostei bastante. Boa noite ao Frei Beto, pelas palavras. Eu estou vendo que o pessoal está conversando sobre a política. Eu vou falar sobre Freire, que ele sempre disse que tudo é um ato político. Então, a minha questão é a respeito da educação, como o senhor comentou, que trabalhou com ele, e a respeito da educação popular, que acredito eu que foi lá para a década de 80, início de 90, eu estava pensando aqui, que é a questão do Freire, tem toda que é o diálogo, ele trabalha, né, com o diálogo, com a emancipação, com a libertação, todos esses conceitos.
E o quanto o senhor vê hoje na educação isso acontecer. Isso acontecer de que maneira? Crianças, adolescentes, jovens, os educadores, educadoras, né? O quanto o senhor é esperançoso em que eles, hoje em dia, são emancipados, críticos, têm uma rigorosidade para ser vivo e olho aberto com a política, ou com o que está acontecendo no país a respeito disso. Porque, queira ou não, tem uma segregação com a educação. Hoje nós vimos, né, o Inoni, não posso nem falar o nome, não gosto de falar, questionou hoje que tem muitos educadores que atrapalham, enfim, essa questão. Então, quanto o senhor, que trabalhou com essa educação, vê a educação de hoje em dia? O quanto ela mudou ou pode mudar? Ou o que ela influencia na política no país? Bem, tanto um aspecto quanto o outro vão depender muito da pandemia, se ela vai avançar, se ela vai recuar. Pegando o que o Tomás disse no final da sua fala, seria muito importante a mobilização da sociedade civil, principalmente através dos movimentos populares, sindicatos, que hoje estão muito fragmentados, e essa mobilização é dificultada pela pandemia. Existem muitas pessoas ainda que, por razões óbvias e até sensatas, eu diria, se recusam a participar das manifestações que têm ocorrido em oposição ao atual governo. Então, claro, se houver um recuo drástico da pandemia, eu creio que essa mobilização vai ocorrer, mas não com a força que eu esperaria. Por quê? Porque o movimento sindical está desmantelado. A gente realmente não vê mais o movimento sindical como uma voz que chega à nação, como aconteceu em anos anteriores, em épocas anteriores. O movimento estudantil, já pegando aí a questão do Rafael, também, né? Onde é que estão os diretórios, os grêmios, as mobilizações partindo do ensino médio e das universidades? Como já ocorreram também recentemente, mas hoje a gente não sente mais a presença desse movimento estudantil. Então, eu creio que a minha premonição, se eu posso usar esse termo, é de que nós teremos uma campanha política eleitoral, mas sem essa consistência que o Tomás e eu gostaríamos. Aliás, o Tomás começou dizendo que discordava de mim, eu não consegui descobrir onde é que está a discordância na sua fala, Tomás, enfim, né? Mas eu queria dizer isso, eu gostaria muito que houvesse essa consistência, né, dos movimentos e um projeto de Brasil, uma pauta progressista. Não, eu acho que vai ser um jogo de alianças, né? Infelizmente, a minha previsão é que o eleitorarismo, né, ele vai predominar sobre o que eu estou chamando de uma consistência programática para o perfil de um novo Brasil, para sair desse abismo atoleiro em que nos encontramos. É a minha previsão, até porque eu diria que não há tempo hábil. Devido à pandemia, não há tempo hábil para resgatar e fortalecer os movimentos de base, né? Com exceção de alguns poucos aí, como o MST, é muito difícil que haja esse resgate. Questão da educação, Rafael, eu também não vejo esperança. Considerando o desmantelamento completo do sistema educacional brasileiro agora na pandemia, em que as pessoas, os alunos, sequer puderam acompanhar as aulas
remotas, por não disporem de tecnologia para isso, a maioria dos alunos é pobre. O fato do Ministério da Educação não ter colocado um só real para facilitar o ensino durante a pandemia. Então, são todos fatores que me levam a não ter uma visão otimista a respeito da educação no país. Nós ainda vamos pagar, penar alguns anos para resgatar o estrago que governo e pandemia somados provocaram na educação brasileira. Creio que é uma educação muito pouco crítica, uma educação em que, atualmente, muitos professores, mesmo progressistas, têm medo de avançar nas pautas críticas dentro da sala de aula, e, se o fazem, são ferrenhamente acusados, vilipendiados, ofendidos, etc. Então, creio que ainda nós vamos ter que passar por um processo aí de um novo governo, né, que poderá estabelecer novos parâmetros para o processo educativo, enfim. Aí sim, mas nesse governo, enquanto durar esse governo, eu realmente não sou muito otimista de que isso será possível. Neto, a gente tem duas pessoas que pediram a vez, que é a Gilda e o Carlos, e agora o Nilson levantou também. Posso deixar os três e você faz um fechamento? Ok, terminamos por aí. Isso. Então, Vamos Gilda, lá. você é a primeira, depois o Carlos, depois o Nilson. Nessa colher de chá que o Beto deu. Oi, Beto. Oi, Gilda. Nós dois, de 1944. Essa moçada aí não sabe o que é isso. Ter passado pela história que nós passamos. Começamos juntos, para quem não sabe, no Rio de Janeiro, juntos. Enfim, mas não vamos falar lá para trás, vamos falar para frente. E a minha pergunta é rápida. Nós não estamos destacando aqui que nessa eleição nós temos primeiro turno e segundo turno. O nosso objetivo, pelo menos o meu objetivo principal, é derrotar o Bolsonaro, que parece, pelas pesquisas, que não tem nenhuma chance de não ir para o segundo turno. É o que as pesquisas estão dizendo hoje. Claro que um trabalho feito até lá pode mudar essa situação, mas a gente só pode falar das pesquisas as que a gente tem hoje. Então, o segundo turno vai ser muito importante. Quem está habilitado para o segundo turno é o Lula, nas pesquisas. O que nós precisamos é juntar, e isso o Lula não tem demonstrado desejo disso, juntar todas as oposições, até uma oposição mais à direita, como o Tomás adora dizer que eu sou de direita. Eu não sou, mas ele quer que eu seja, então eu sou para ele. Mas juntar essas oposições e enfrentar no segundo turno e vencer do Bolsonaro, se for o Lula, mas com uma proposta de governo feita coletivamente. Eu sei que no presidencialismo a possibilidade de não cumprir é grande, mas eu acho que é uma pressão. Você tem condições de ter uma pressão. E o Lula, nós sabemos, é muito sensível a pressões. Então, essa preparação para o segundo turno dos grupos que estão contra o Bolsonaro, e são muitos, vai numa linha contínua de centro-direita até um pouco de direita, mas chega à esquerda. Como, por exemplo, eu gosto muito das colocações do Freixo no Rio de Janeiro. Ele é muito bom. Ele faz projeções
incríveis, incríveis, projeções futuras e junta forças inimagináveis nos seus textos. Isso é muito importante. Então, ter forças, ter pessoas que sejam capazes de preparar esse segundo turno, coordenando uma proposta de governo. Se for o Lula, ele tem que aceitar essa proposta. Carlos? Bom, boa noite a todos, boa noite ao Frei Beto, muito obrigado por essa intervenção. Só para não perder aqui, a Gilda cometeu um ato falho, eu acho que ela ia falar 64, né? Ela falou 44, eu levei um susto, achei que ela ia dizer que vocês tinham lutado na guerra, mas depois da fala ficou claro. Não, o que ela quis dizer é que a gente já nasceu numa ditadura, a do Getúlio. Bom, eu concordo no conjunto com toda a sua exposição, mas eu queria só sublinhar um ponto do qual eu não partilho. Não sei se é propriamente uma divergência, porque é um terreno um pouco insondável. Eu acho que a gente está num terreno de prospecções, que é com relação à posição dos militares, né? Eu não vi da parte dos militares nenhuma colocação que fosse suficientemente clara e explícita de que não há entre eles um projeto golpista, né? Talvez não seja um projeto golpista do tipo 64, né? Talvez não seja um projeto golpista na linha de uma ditadura miliciana do Bolsonaro, né? Mas talvez passe por algum projeto de uma estruturação de um sistema com tutela militar, como se ensaiou, por exemplo, no governo Temer, né? O governo Temer colocou militares no Supremo, colocou um militar no Ministério da Defesa, criou o Gabinete de Segurança Institucional, né, sob o apoio de todo o establishment, né, da mídia, do sistema financeiro, da burguesia, etc. Então, não sei até que ponto os militares estão fora dessa perspectiva, né? Claro que aí tem as contingências históricas, se tem algum projeto de tutela militar, pode ser que não consigam fazer da maneira como ideal para eles, né? Agora, com relação a essa ideia de que os militares estão contra e estariam, enfim, não sei se foi isso que você sugeriu, pela manutenção das instituições, eu acho... Claro, a gente está num terreno pantanoso da especulação, porque ninguém sabe, é difícil saber o que se passa entre eles, né? Mas eu não faria essa aposta. Mas a pergunta que eu queria te colocar é uma pergunta até um pouco irresponsável de colocar assim aqui, com pouco tempo que a gente tem, é uma pergunta muito difícil, mas eu confio na tua capacidade de síntese e de apontar as questões mais essenciais. Eu queria propor que você fizesse uma espécie de um testemunho e nos oferecesse um paralelo entre 64 e a situação de hoje. Em termos do que era a sociedade brasileira, dos conflitos em curso ali, do que é a sociedade brasileira hoje, dos conflitos, e essa sombra, né, dos militares na vida brasileira. Nilson. Depois da pergunta do Carlos, eu fico preocupado de fazer alguma pergunta, porque a pergunta dele é super importante e muito difícil usar apenas minutos para poder responder. Mas, de qualquer maneira, eu vou colocar, se o Frei Beto deixar para isso, para conversar a respeito desse ponto em outra ocasião, tranquilo. A gente fala somente, ou a gente concentra todas as nossas discussões, nossos interesses, a imprensa faz isso, na eleição presidencial. Vou resgatar um pouco o que a Gilda trouxe, ela meio que antecipou o que era essa minha pergunta,
Primeiro, o quão essencial é o Lula. O Tomás falou que ele conversa bem com as massas, o Lula conversa bem com qualquer um, dentro e fora do Brasil, em português ou em outras línguas, ele acha um jeito, ele tem um dom muito especial de conversar com qualquer um. E me parece que ele tem compreendido que, além de negociar e buscar apoio também do pessoal de centro, ele tem trabalhado com o jogo político no que diz respeito às eleições dos governos estaduais. E acho que ele faz isso, sobretudo, para acalmar os petistas naqueles estados em que haja uma figura também da esquerda, mas não do PT, com reais chances de ser candidato, para justamente fazer com que o partido aceite. E aí lembro do Freixo, no Rio de Janeiro, que seria realmente uma dessas novas lideranças alçado ao cargo de governador, poderia fazer muita diferença para a história do Brasil. Então, eu queria ouvir do Frei Beto. Então, embora seja o bicentenário da independência, o ano 2022, por isso até a eleição presidencial é ainda mais marcante, né, eu acho, como ele vê o movimento e a relação, sobretudo a liderança do Lula, nas negociações de apoio para os governos estaduais. Bem, então vamos lá. Gilda, primeiro eu, pelo que tenho acompanhado pela mídia e por pessoas que têm relação mais direta com Lula, atualmente, o Lula está aberto ao diálogo. Isso que você colocou, se alguém tomou a iniciativa de sair de casa e falar com o Fernando Henrique Cardoso, foi o Lula, não foi o Fernando Henrique Cardoso que foi falar com o Lula. Agora, um partido que tem 3 candidatos potenciais a presidente da República, como o PSDB, o Dória, o Eduardo Leite e o Tasso Gereissati, é muito difícil esperar que o PSDB, num segundo turno, venha apoiar o Lula. Você me desculpe, mas eu desconfio que o PSDB vai para Paris, ou seja, vai liberar os seus eleitores, seus filiados, mas não vai apoiar o Lula. Eu gostaria que apoiasse, né? Mas confesso que, visto de hoje, não vejo esse cenário. Tomara que você consiga fazer com que isso ocorra, né? Beto, o PSDB vai ter prévia ainda. Eu sei que vai ter prévia, eu sei disso, mas então isso não vamos tira. esperar a prévia. Isso não, essa prévia, ela vai escolher um candidato formalmente, a tensão interna vai prosseguir, né? E eu não, pela história do PSDB, a minha grande lamentação é que lá atrás PSDB e PT não tenham se entendido, né? Agora eu acho difícil essa coisa ser corrigida, mas tomara que você esteja certo. O Dória se perceber que vai perder, o Dória se perceber que vai perder a eleição para presidente, ele se candidata a governador de novo. Pode ser. Enfim, mas eu não... Ou seja, visto de hoje, eu não apostaria que, num segundo turno, o PSDB venha apoiar uma candidatura Lula. Realmente, sabe, eu tenho a impressão que, no máximo, vai liberar, né, como alguns partidos fizeram em eleições anteriores em relação a candidatos que não eram os deles. Então, é isso que eu prevejo. Ô, Carlos, a situação de 64, na minha avaliação, eu vivi intensamente 64, fui preso pela primeira vez em junho de 64, a raiz do golpe, foi muito pior do que a gente vê hoje no Brasil, porque foi uma quebra de todo o sistema constitucional, legal, uma repressão violenta, principalmente sobre os sindicatos, os movimentos sociais, a repressão a nós de classe média, intelectuais, estudantes, ela veio posteriormente. Ela não foi tão imediata quanto a repressão aos setores populares. E foi um processo total de
militarização do governo e atrelamento do governo aos interesses dos Estados Unidos e os interesses mais imperialistas possíveis. Então, foi uma coisa de uma brutalidade total, ou seja, havia censura, havia tudo isso e havia tortura, né? Hoje você não tem opositores sendo fisicamente torturados, você tem opositores sendo virtualmente torturados, moralmente torturados, mas não fisicamente torturados, como foi naquela época em que o trator, né, os tanques passaram mesmo por cima. Isso foi se agravar depois com o AI-5 em 1968. E aí sim, aí fechou tudo e acabou, né? A farsa virou tragédia e a história todos nós conhecemos, né, do que foram esses 21 anos de ditadura, com mortos, desaparecidos, um grande contingente de exilados. E justamente no momento em que o Brasil vivia, pelo que eu, né, do pouco de vida que eu tenho em relação à história desse país, o seu momento de maior exuberância, que está resumido num só adjetivo: novo. Tudo era novo. A bossa era nova, o cinema era novo, a literatura era nova. Sabe, eu vivi no Rio, que era capital da República ainda, do ponto de vista não formal, mas 62, 63, 64. Tudo explodia, né? Havia um projeto Brasil articulado por figuras como Anísio Teixeira, como Roland Corbusier, Celso Furtado, que figura, sabe, esplendorosa nesse projeto Brasil. E, enfim, havia realmente um processo de formulação total da mudança desse país para melhor, né, que estava traduzida essa mudança nas chamadas reformas de base, que era um sonho ser implementado. E tudo isso foi abortado, né? O Brasil realmente, se o governo João Goulart tivesse dado certo e aquelas reformas minimamente implementadas, nós hoje teríamos outra qualidade de nação, né? Então, eu creio que ali a coisa foi mais contundente do que tem sido hoje, né? Embora hoje a direita esteja semeando um processo de violência através das milícias, através do comércio, da liberação do comércio e posse de armas, da politização das polícias civil e militar, e isso vai ter consequências muito dramáticas no futuro. Isso também não vai ser fácil reverter esse processo. E, Nilson, eu te confesso que pouco tenho acompanhado, e é uma falha minha, as conversas sobre eleições de governadores. Eu concordo contigo, não só a eleição presidencial é importante as eleições de governadores e a eleição para o Congresso, né? Deputados e senadores, porque com esse Congresso aí, se de novo esse contingente de direitistas, oportunistas e bandidos ocuparem o Congresso, nós não teremos, sabe, ainda que o Lula seja eleito, o Brasil ficará ingovernável, vai ser um processo muito, muito complicado, né? Então, é preciso ter isso. Mas não tenho acompanhado de perto e concordo contigo que o Lula vai ter que fazer muita negociação, inclusive dentro do PT, para que aqueles que são potenciais candidatos de si mesmos, né, abram mão da candidatura em função de alianças que fortaleçam o processo da candidatura dele e o programa que ele defender. Mas não vai ser fácil. Eu já acompanhei, nunca fui militante partidário, mas participei de coordenação de campanha de Lula umas 2 vezes e acompanhei de perto como é renhida essa luta interna
pelas candidaturas, não só para governadores, mas também para deputados e senadores, né? A dificuldade enorme de alguém abrir mão de tentar mais uma reeleição em função de um quadro novo, por exemplo, que teria potencialmente mais chances de ser eleito. É um processo muito complicado. Era isso, gente. Quero agradecer, sabe, essa acolhida, principalmente a Fernanda e o André. Desejo que essa pandemia seja vencida o quanto antes e que a gente, vacinado, revacinado, trivacinado, possa se encontrar presencialmente em 2022. Esse ano não vai ser possível. E longa vida ao Grupo Grão. Obrigada, Beto. Vou passar para o André para encerrar para a gente. Muito obrigada, okay. Beto. Salva de palmas para o Beto antes, né? Uhul! E André, obrigado, Beto, por abrir um tempo na sua agenda que é extremamente concorrida, com tantas viagens nacionais e internacionais, lives para tudo quanto é lado, para você poder vir falar conosco aqui com tanto carinho, com tanto entusiasmo e com a possibilidade, efetivamente, da gente reconstruir um Brasil, talvez com a pandemia mexeu com os ânimos e que deixamos para trás o seu pessimismo, porque temos para dias melhores, né, Beto? Que essa é a frase, vamos dizer, Exatamente. Vamos deixar o pessimismo para dias melhores. Uhul! Uhul! Obrigada, Beto. Obrigada, pessoal. Obrigado.